nossa, como se fosse fácil, uma coisa em cima da outra que foi acontecendo, mas pasme, isso levou mais de 5 anos pra eu chegar onde eu tô. Então, na verdade, até mais, deve fazer uns 6, desde que eu comecei a notar o copo de água, tá? Então foi assim, tipo, primeiro o copo de água, depois de sei lá quanto tempo, eu anotei que respirar talvez seria bom pra mim. Então, eu acho que primeira coisa que é, tipo, acolher que isso existe, sabe? Que isso realmente tá acontecendo e que é um problema na vida. Eu acho que você perceber isso e conseguir buscar ajuda. E a partir de você tentar buscar algum tipo de ajuda, uma terapia, ou nem que seja beber o copo de água, é tentar perceber que você está tentando fazer algo por você, sabe? Eu sempre falo no tentar porque eu sei que às vezes é impossível. Eu realmente sei que nem sempre é possível você falar disso com alguém. Eu demorei muito tempo pra assumir pra mim mesma e pras pessoas ao meu redor. Quer dizer, a maioria nem sabe disso até hoje das minhas amigas, mas tipo assim, pras pessoas, por exemplo, minha psicóloga e meu namorado. Eu demorei muito pra falar pra eles que eu me sentia assim. Então eu sei que é uma coisa difícil de você assumir até pra si mesmo. E logo após eu anotar essa respiração, eu já tinha anotado sobre exercício, eu resolvi que eu não precisaria, porque eu acho que a gente, com o celular, nossa, são tantas camadas isso, mas o celular faz com que a gente acredite que, nossa, a gente precisa comer bem pra gente se exercitar, e, nossa, se você comer uma coisa errada, você já não vai na academia, tipo, parece uma avalanche, sabe? Você não pode simplesmente ir fazer alguma coisa de forma pontual. E aí, o que eu resolvi fazer por mim era ir na academia uma única vez na semana. Tipo, e se eu conseguisse ir? Essa era a minha missão da semana, sabe? Tipo, era a minha única meta mais difícil da semana, era conseguir fazer alguma atividade física, nem que fosse, tipo assim, caminhar no quarteirão ou ir uma vez, porque eu tinha pavor de academia, por isso que eu falo que, tipo assim, foi muito desafiador pra mim mesmo, que eu tinha uma questão que, assim, eu não suportava academia, se a pessoa falava que ela fazia academia, eu também odiava essa pessoa pra ela fazer academia, sabe, eu era essa pessoa. E aí, eu criei essa ideia de que eu precisava tentar fazer alguma coisa, porque eu sabia que ia fazer bem pra minha mente. Então, eu comecei assim. Eu fiquei, eu acho que mais de um ano, me esforçando muito pra ir pelo menos uma vez na semana na academia. Ou ir caminhar e tal. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi o quanto isso era extremamente importante. Toda vez que eu ia na academia, nossa, no começo foi muito difícil. Nossa, esse é outro assunto, assim, outro tópico que eu posso falar, mas era muito difícil mesmo estar fora de casa pra mim, assim, sabe? Me sentir vista, eram tantas coisas que se passavam na minha cabeça que realmente eu só conseguia uma vez na semana porque já era, assim, uma coisa absurda de difícil pra mim. Mas quando eu comecei a fazer isso, que eu consegui começar a fazer isso uma vez na semana, né? Tipo, qualquer tipo de atividade física, mesmo que é só caminhar na rua por 10 minutos, eu comecei a perceber o quanto que isso fazia bem pra minha mente, sabe? Pra minha cabeça, o quanto isso era bom pra mim. E aí que foi que eu percebi que, assim, eu não poderia mais deixar de fazer, porque eu acho que o exercício físico foi uma das coisas que, assim, tipo, acelera muito você conseguir melhorar um pouco o estado mental de uma pessoa, sabe? E eu senti isso na minha pele, que quando eu ia no dia e no dia seguinte eu ficava bem, parecia que eu não tava tão sufocada, que as piores sensações, parece que melhoravam, eu me sentia muito melhor. Não muito, né, porque eu ainda tava muito ruim, mas melhorava muito. E eu não sei, eu estou falando tudo isso, não sei pra quem que eu tô falando isso, não sei se isso vai ser útil pra alguém, eu espero que sim. Mas se você é essa pessoa, você me fala, eu quero muito saber. Fala aqui nos comentários. E, e eu quero poder continuar falando sobre isso, porque eu tenho muitos anos vivendo na pele essas questões e fazendo de tudo pra sair desse lugar, que eu acho que, inclusive, é uma das coisas que eu não posso deixar de falar aqui, que eu acho que eu só comecei a sair
tentar sair desse lugar de alguma forma, por mais difícil que tenha sido procurar terapia, quando eu percebi que, tipo assim, meus pensamentos rodavam em, tipo assim, ou você procura uma terapia agora, ou você mata agora. Nem sei se eu poderia ter falado isso, mas enfim. Eu vou tentar colocar um pi nessa parte, porque era só isso que existia na minha cabeça. Só, tipo assim, ou você faz alguma coisa com relação a isso, ou, tipo, chega, sabe? Não dá mais pra você viver assim. Então eu me percebi, tipo assim, ou eu vou acabar com a minha vida neste momento, ou eu preciso tentar fazer alguma coisa, qualquer coisa mesmo. E terapia é a primeira coisa, sei lá, que vem na minha cabeça quando eu penso em ajuda, porque eu não queria falar pra outra pessoa, até porque eu achava que ninguém nunca ia entender, né, o que eu tava passando e tal. Então, eu tenho uma lista enorme de anotações e coisas aqui que eu gostaria de compartilhar se alguém se interessar nesse tipo de assunto. Então, eu preciso que vocês me falem, contem pra mim. E também, se ninguém tiver querendo saber, tá tudo bem também. Eu só estou falando isso no intuito de querer fazer o bem pra alguém, assim como... Porque eu sei o quanto é difícil estar nesse lugar, sabe? Eu já passei por aí e eu sei o lugar terrível que é de estar. E eu também nem sei se uma pessoa que tá nesse lugar vai procurar algum tipo de ajuda. Então, se você tá nesse lugar e já está escutando esse podcast, talvez isso já seja um passo. Já seja uma coisa boa. Um passo que você deu em direção a tentar procurar algo por você e pra você. Então, se vocês quiserem, se alguém que estiver aí do outro lado me escutando quiser, eu posso falar a minha lista, posso falar sobre mais várias coisas que eu tenho anotado sobre isso, sobre essa minha jornada e como eu pensava e como eu sentia e o que eu fui fazendo para caminhar, para conseguir caminhar por dentro desse buraco e para compartilhar com vocês. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijinho, beijinho.